Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Estamos novamente fazendo esse vídeo, trazendo mais um trabalho para você que tem nos acompanhado, tem nos apoiado, aí trazendo sempre uma palavra para você. Você tem sempre dando aquele apoio, compartilhando a palavra do Senhor, divulgando esse trabalho evangelístico que nós fazemos, estamos fazendo aqui com o pastor Jorge, na TV Rema, na sua direção. Caminhando pelas igrejas. E hoje estou aqui com um convidado especial, nosso irmão presbítero João, da Assembleia de Deus de Jardim Anhangá, pastor Dejaí, está aqui nos ajudando nesse trabalho evangelístico. E nós vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor, que vai falar em Timóteo, capítulo 2, versículo 4. E nós vamos estar trazendo uma palavra abençoada para você que tem seguido nossos trabalhos, nos acompanhando, dando aquela força. E continue nos apoiando, continue dando o prazer de ter você aqui conosco, recebendo do poder da palavra do Senhor. Presbítero João Batalhando, versículo 2 e 3 de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos estar começando esse trabalho evangelístico com você, que está sempre conosco aqui na TV Rema, com a direção do pastor Jorge Gomes. Presbítero João. Amém. Deus abençoe a todos. Tem como aqui título: devemos fazer orações por todos os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, que nos diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Presbítero João, quando eu estava estudando esse texto, trazendo no meu conhecimento um resumo de um contexto sobre esse texto, quando a palavra do Senhor vai nos dizer em Timóteo, né, que a respeito de salvação, está falando de salvação, eu começo a entender que Deus ele tem um propósito na minha vida, um propósito na tua vida e um propósito na vida da humanidade. Por isso, quando eu estava estudando esse texto muito rapidamente, uma pincelada, eu trouxe dentro do contexto, trazido também pela Espírito de Deus, um tema para esse trabalho, que diz assim: qual é uma pergunta, na verdade é uma pergunta que você que está nos acompanhando, pode de repente responder para você mesmo, que diz assim: qual o propósito de Deus com você? Qual o propósito de Deus com você? Mas eu vou te trazer já a resposta para você ter dentro desse contexto, dentro desse esboço, uma linha de pensamento, de reflexão. O propósito de Deus comigo, com você. Qual o propósito de Deus com você? O propósito é salvar a tua alma. Presbítero João, eu vejo dentro desse texto Deus falando que Ele veio não para salvar só a minha alma, não salvar só a mim, não só os meus irmãos, meus pais, minha esposa. A palavra do Senhor vai nos mostrar dentro desse texto que Deus veio para salvar a humanidade. Deus veio para salvar a humanidade. E a Bíblia vai nos ensinar que Deus tem um propósito de salvar toda a humanidade. Aí, no contexto, né, o apóstolo Paulo, ele afirma que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Mas a pergunta que eu faço para você como homem de Deus, servo do Senhor: se Deus, na palavra dele, ele está nos afirmando, não sou eu que estou afirmando, a palavra do Senhor nos afirma que Deus tem um propósito com a humanidade, que é salvar a humanidade. Isso é muito bem transparente, muito bem óbvio dentro da palavra do Senhor. É inquestionável, porque a Bíblia ela é verdadeira, é inerrante, a Bíblia não erra. Eu começo a entender dentro desse contexto que na realidade Deus veio para salvar a humanidade. Aí eu te pergunto, se Deus veio para salvar a humanidade, por que tantas pessoas se perdem e não são salvas? Um minuto. Abençoado. Tem o querer. Deus se fez o seu querer em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele abriu essa oportunidade para toda a humanidade se reconciliar com Deus, para que a sua criatura não seja mais criatura, mas se torne filho. Criatura todos nós somos. E as pessoas têm o modo de dizer: eu sou filho de Deus.
João 1,12 diz que foram dado o direito de ser chamado filho de Deus aquele que crê no seu nome. A pessoa que nasce, no caso aqui, ela vai crescer, vai ter um momento da sua vida que ela vai pensar por si própria. E aí ela vai tomar a sua decisão. Querer o reino de Deus ou querer o mundo. E aí a gente sabe, o mundo ele é contra Deus. E se a pessoa passa a buscar o mundo e deixar Deus de lado, é como se a pessoa, ela mesma, traçar o seu próprio caminho. Infelizmente, esse caminho é o inferno. Porque é céu ou inferno. Justamente. Presbítero João, é justamente o que eu tenho entendido, e no último vídeo que eu fiz, na primeira fase, né, primeira parte desse trabalho, eu comecei a entender justamente isso. Que apóstolo Paulo, quando ele afirma, né, que todos os homens, que Deus quer salvar todos os homens, eu faço uma pergunta dentro dessa afirmação de Paulo, né, do apóstolo Paulo. E essa pergunta é, como assim, como eu fiz para você, como as pessoas, como Deus vai salvar toda a humanidade? Como Deus pode salvar todas essas pessoas? E eu chego a uma resposta, né, que essas pessoas, como você falou, né, mas para fazer o que você, para ter a atitude verdadeira de buscar a Deus, de não negar a Deus, né, de assumir esse Deus, é necessário que ele tenha um conhecimento. É necessário que alguém ensine para essa pessoa um conhecimento, para que ele coloque em prática. E esse conhecimento, na verdade, dentro da pessoa, esse conhecimento é o conhecimento da verdade. E essa verdade, presbítero João, não sou eu, não é você, não é o pastor Jorge na direção dessa TV Rema, não é ninguém que vai trazer para essas pessoas que precisam ter esse conhecimento. Esse conhecimento, na verdade, ele é mostrado em João 14,16. 14,6. Que vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, para que Deus tenha como salvar a humanidade, todas essas pessoas, é necessário que as pessoas recebam o conhecimento da palavra de Deus. A pessoa ela recebe o conhecimento da palavra de Deus, realmente buscando na palavra de Deus no caso. Mas Deus também pegou, Jesus Cristo hoje está no céu, passou aqui pela terra, instituiu 12 homens, um deles o traiu, que foi Judas Iscariote, depois entrou Matias ali no seu lugar. Hoje são os discípulos de Jesus aqui na terra. Infelizmente, alguns vão estar se desviando. Mas, se você pegar e contar de 12, um pegou e traiu. O Senhor, não é como se ele repôs. Não era somente aqueles 12 discípulos. Teve muito mais discípulos ali que foram ensinados por Deus, mas aqueles 12 ali foram um dos principais. Hoje em dia, nós estamos nessa incumbência, nós temos de dar testemunho de Cristo, nós temos de falar do Senhor e não desviar. A melhor mensagem, o melhor exemplo está quando a gente busca nas Escrituras. E aí a gente não pode errar, porque está visto para conosco. Aqueles homens erraram porque não tiveram, eles tiveram o melhor ensinador do mundo, que foi o próprio Deus. Hoje nós também temos o Espírito Santo, o Espírito Consolador. Toda vez que o homem vai pecar, o Espírito Santo fala ali para o homem. Infelizmente, muitos têm pecado, mas a graça do Senhor está aí para a pessoa se arrepender e voltar para os caminhos de Deus. Presbítero João, muito bem. Nós passa muito rápido, presbítero. Falta 4 minutos para eu estar encerrando essa programação aqui na TV Rema, aqui em Jardim Angá, localizada aqui na Rua D, com o pastor Jorge Gomes na direção. E uma vez por semana estamos fazendo esse trabalho aqui. Hoje temos o presbítero João aqui como convidado especial. Estará sendo convidado para voltar para a terceira parte desse trabalho, mas eu preciso tentar resumir isso muito rapidamente em 3 minutos. O que eu entendo dentro de um contexto geral do que nós estamos tratando aqui, para nós fecharmos esse trabalho aqui, na TV Rema aqui de Jardim Angá.
quando eu pego esse contexto de Timóteo,